Fala Vasos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, quero falar acerca do livro, em continuação, Em Nome do Povo, Bruno Perin. A maioria das vezes eu pergunto para algumas pessoas, e você vê também um padrão na maioria das pessoas mais pobres que elas defendem a ideia de tributar os mais ricos. Só que uma das reflexões que esse livro traz é que os mais ricos no mundo, e principalmente no nosso país, são a minoria, tá? São a minoria. Recentemente eu estava pesquisando e vi que no Brasil hoje tem aproximadamente em torno de 69 bilionários. 69 bilionários. Para você chegar no bilhão, você precisa ser um cara bastante influente e alguém com habilidade muito específica. E automaticamente requer sim algo, é um feito bastante extraordinário para você chegar no bilhão. E hoje você chega através de endividamento e conseguir dinheiro barato ou benefícios através de network, acesso que você tem. E aí o que acontece? Quando você chega no nível de bilhão, você contrata os melhores profissionais, as melhores ferramentas para você conseguir blindar de alguma ameaça. Seja ela física, seja ela jurídica, seja ela através de pessoas mal intencionadas ou até mesmo do governo. Principalmente, na verdade, do governo. Então, essas pessoas elas têm uma série de mecanismos que o mundo oferece para que elas consigam pagar cada vez menos imposto. E quando o governo, eles começam com a ideia de querer tributar esses mais ricos, o que eles fazem? Eles utilizam dessas ferramentas. E em último caso, eles simplesmente vão embora. Eles tiram a sua residência fiscal desse país, do país em questão, e aí, por o governo ter aumentado os impostos sobre os mais ricos, ele não vai querer baixar esse imposto. Ele vai querer ampliar o poder desse imposto para que ele abarque toda a população. E no final das contas, quem vai pagar essa conta não vai ser o mais rico porque ele vazou do país. Vai ser quem ficou, que são os mais pobres. Então ela é uma faca que na nossa intenção de pessoas mais pobres, mais carentes, tende a ferir o outro quando na realidade ela volta 10 vezes mais potente no nosso. Esse é o problema. Então, quando alguém lança um discurso populista de que nós vamos taxar os mais ricos, se preocupe, porque tudo vai aumentar. Os mais ricos vão pular fora e os mais pobres vão se quebrar. Essa é a realidade da coisa. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. E alguém pode perguntar, tá, mas se os mais pobres vão acabar sendo danificados, então por que os políticos eles continuam no nosso país? É simples. Os políticos eles têm acesso a dinheiro novo, que eu expliquei em vídeos passados. O político ele tem acesso a dinheiro novo, a dinheiro barato. Ele é amigo da máquina estatal. Então, quando o governo imprime mais moeda, você vê que todo ano tem um reajuste no salário dos políticos, que geralmente é desproporcional do que eles fazem de benefício para a população e desproporcional com a realidade, enquanto o salário deles aumenta na casa de 2, 3, 4, 5 mil, o salário das pessoas assalariadas, CLT, aumenta na casa dos reais. Entendeu? Então, o sentimento egoísta que move algumas pessoas de querer sempre prejudicar aqueles que têm mais, acaba na realidade tornando contra ela. E aqui é um princípio, inclusive princípio bíblico. Os 2 mandamentos que o Senhor Jesus Cristo ele deixou como resumo dos 10 foi: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você não inicia violência contra esse próximo. Você não deseja furtar desse próximo, porque você se coloca no lugar dele. Você não deseja o mal, o pior tipo de coisa para esse próximo, porque você não se odeia. Quando você quebra esse princípio, essa ordenança bíblica, para querer aplicar o mal só para o outro, responsabilizando o outro por todo o mal que acontece, essa quebra de princípio, a consequência vem toda para você. Porque se é para você amar o próximo como a você mesmo, se você não ama o próximo, você não ama a você mesmo. Você é um egoísta. E quando você não ama a você mesmo, você está odiando ao próximo e a você mesmo. E aí a consequência desse seu egoísmo, desse nosso egoísmo, acaba voltando 10 vezes mais para nós. De uma maneira muito mais ampla para nós.
Então, quando alguém vier com papo de que tem que taxar os mais ricos porque eles têm mais dinheiro, eles têm que pagar mais, na realidade é que as pessoas que têm mais é porque elas têm mais capacidade, na maioria dos casos, têm mais capacidade de continuar produzindo cada vez mais e gerando cada vez mais riqueza, mais dinheiro, mais contribuição para a sociedade. As pessoas que têm menos, elas têm que aprender a lidar com esse menos e descobrir uma habilidade para granjear cada vez mais. Só que tem pessoas que elas não têm capacidade de granjear cada vez mais. E elas têm que se conformar com isso e continuar granjeando. A partir do momento em que você não granjeia mais, está insatisfeito com o que você tem, você começa a fazer igual aquele camaradinha da parábola dos talentos. Você enterra. Aí você passa a querer que o outro seja responsabilizado. E aí, quando a cobrança vem para você. Então, não existe almoço grátis, não existe dinheiro de graça. Quando você vê algum prefeito, algum político fazendo muitos benefícios para uma população e você olha os gastos desse camarada com outras coisas, pode ter certeza. Ele está imprimindo dinheiro e essa conta vai chegar daqui a 4 anos. E por essa conta chegar daqui a 4 anos, é um efeito que causa na mente das pessoas que chegam até esse sistema de poder de que, como eu só vou passar 4 anos aqui, eu tenho que me garantir por mais 4. E aí, para mim me garantir por mais 4 aqui, para que as pessoas votem em mim e eu consiga me reeleger, eu preciso atender essas pessoas com algumas medidas que vai exigir que eu imprima mais dinheiro, gaste mais dinheiro de maneira irresponsável. E automaticamente essas pessoas começam a destinar algumas moedas para alguns órgãos que eles são responsáveis por manter as pessoas sob controle. E aí eles começam a fazer algumas medidas populistas para as pessoas. Desconfie de quem lhe dá o peixe, mas não lhe ensina a pescar. Quando as pessoas começam a te dar benefício demais, mas elas não te ensinam a como conquistar a sua oportunidade, o seu lugar ao sol, a como você se desenvolver, essas pessoas não querem o seu bem. Elas querem manter você sob controle. E é isso que os políticos eles fazem. Então, quando as pessoas começam a entender isso, as pessoas entendem que não há salvação em políticos. A situação dos países não vai mudar, porque a moeda foi criada para ir a zero. O dinheiro físico ele foi criado para ir a zero. Eu vou mostrar uma imagem para você que tem nesse livro aqui. Essa imagem aqui. Essa imagem é a imagem de 100 trilhões de marcos. Essa aqui é da República de Weimar, na época em que a Alemanha estava passando por uma crise. Como assim, Miquel? Uma imagem de 100 trilhões. É uma imagem de 100 trilhões de marcos. Era a moeda da época. E aí chegou uma época tão sombria, tão nebulosa, que os trabalhadores tinham que receber 2 vezes ao dia e ir correndo para o mercado para poder conseguir comprar um pão, para poder conseguir comprar um arroz. E era pouquíssimos itens que eles conseguiam comprar com essas moedas, com esse papel. Então, chega um momento de que o governo começa a imprimir esse dinheiro numa velocidade tão grande que ele vai ter que aumentar as casas. Então, 1 milhão passa a ter o poder de compra, quando começa na ruína mesmo, de 100 reais. Tem moedas que você vai observar as pessoas indo no mercado comprar, que eles andam de carro de mão com aquele bolo de dinheiro, porque a inflação devorou aquela moeda. Quando as pessoas começam a clamar por um político para que ele ajudem elas, e elas depositam toda a sua confiança nesse político, sem ter um critério, confiando cegamente, a história mostra que a sociedade ela vai à ruína e esse povo vai ser obliterado. Obliterado. Infelizmente. E outra, a moeda não possui lastro. O real não possui lastro. Tem pessoas hoje em dia que acreditam que o real possui lastro. O real, o dólar, o iene, o euro, a libra não possui lastro. O lastro dele é a confiança no político, a fé no político. O fim do lastro-ouro foi em 1971, quando o presidente Richard Nixon, dos Estados Unidos, foi a público na televisão, depois do Congresso de Bretton Woods, e informou que, temporariamente, a moeda teria o seu lastro suspenso. Ao invés de ser no ouro, as pessoas teriam que confiar na boa-fé do político, através de vários acordos. Elas teriam que confiar que os Estados Unidos iriam honrar esse acordo.
Só que cá nós estamos, 5 décadas depois, e essa temporalidade dessa suspensão nunca mais voltou a ser a mesma. Pelo contrário, houve várias e várias desonras desses acordos, e até hoje as pessoas seguem imprimindo dinheiro a rodo. E a pergunta que fica é, tá, Miquel, mas qual que é a intenção do governo de, com essas novas políticas agora, eliminar o dinheiro de papel? É simples. Para você também imprimir mais moeda, você precisa de uma certa quantia de papel. E quando você desvaloriza absurdamente a sua moeda, chega um momento em que até para poder você imprimir mais dinheiro se torna mais caro. E quando você tira o fator físico e deixa só o fator digital, você tira toda a burocracia de imprimir o dinheiro. E aí você só precisa apertar um botão. Pam, e aí você cria milhões, bilhões, trilhões de dólares ou de reais instantaneamente, como um passe de mágica. E aí você pode gastar ele como se não houvesse amanhã. Isso já está acontecendo. Inclusive, quando você lê a Bíblia, você vê que isso também vai acontecer, né? Esse é um ponto. Está lá em Apocalipse. Fala muito a respeito disso. E isso é um fato inegável. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Aqui no Brasil já está em vigor o famoso Drex. E nos próximos anos vai começar a cada vez mais as medidas do Drex sendo implementadas, até chegar ao ponto do fim do dinheiro físico. A partir de 2000, acho que o último ano é 2027, 2028. E aí é só dinheiro digital. Com o dinheiro digital circulando, o político vai poder, a qualquer momento que ele quiser, apertar no botão, criar mais dinheiro, jogar na economia, sem que a maioria das pessoas sejam avisadas. Sem que a maioria das pessoas saibam como que funciona esse mecanismo. Porque até hoje, nós sabemos que existe uma série dessas cadeias. Só que quando você joga para o mundo digital, você já não precisa mais de comprar papel, esperar todo o processo de impressão, mandar para o Banco Central, mandar para os órgãos competentes, validar, revisionar, calibrar, autorizar, para depois distribuir. Você não precisa disso. Você só aperta no botão, direciona para onde você quer direcionar e voa lá. Dinheiro na conta. E aí os camaradas podem fazer a festa e gastar sem fim. Por isso, meu amigo, para você que está assistindo esse canal, entenda, você precisa estudar e entender como que funciona o dinheiro. Hoje em dia, para você conseguir se blindar o máximo possível e sobreviver para as próximas décadas, você precisa aprender como que funciona o dinheiro. Algumas pessoas vão dizer para você que o dinheiro é a raiz de todo mal. Isso é uma maneira equivocada de compreender como que funciona o dinheiro, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é uma raiz de todo mal. E por você ter o amor ao dinheiro, você se torna o famoso psicopata ponerológico, que é o cara que está disposto a tudo para conseguir mais dinheiro e conseguir mais poder. E existem alguns livros, inclusive esse aqui mostra isso, de que somente os piores chegam no poder. Ele faz algumas referências, mas tem livros mais específicos. Somente os piores chegam no poder. Por quê? Eles vão quebrar princípios, valores, passar por cima de quem tiver de passar para chegar lá. E por mais que eles possam ser gente boas, pessoas educadas, que gostam de conversar e possa ser legal passar uma tarde, mas quando você olha para essas pessoas, você vê rastro de destruição, seja familiar ou seja através da família de outras pessoas, seja eliminando seus opositores, seus oponentes. É assim que funciona, todos eles, pode pegar qualquer um, todos eles têm esse rastro. Eles vão abdicar de alguma coisa para poder chegar nesse poder supremo. E quando eles chegam lá, eles não querem mais sair. Porque, de fato, o poder concentrado em uma só pessoa vai corromper esse cara. Não adianta. Um poder de toda a nação na mão de uma única pessoa vai corromper. É preciso descentralizar. É preciso descentralizar. Porque, a depender do dia que esse camarada acordar com a pá virada, ele dá qualquer ordem lá e já era. Pode eliminar quem ele quiser. Então, ou seja, não existe almoço grátis. Sempre que alguém vier com essa história de que, o proletariado, os mais ricos têm que tomar na cabeça, vamos taxar, aí depois vai começar, lucro de empresa é roubo, é um comunista disfarçado, tá? É comunista disfarçado. Não, você tem que pagar os seus impostos, você tem que seguir, cara, toma cuidado com isso aí. Toma cuidado com isso aí. Pra você que é jovem, preste atenção em quem você segue, quem você escuta. Trabalhe os seus pilares espirituais, siga valores, siga princípios.
Honre seu pai e sua mãe, honre seu Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a você mesmo, porque daí você não vai querer estar pegando o que é do outro, porque quem pega o que é do outro, a Bíblia diz, é pessoas que são vagabundas. Essa é a realidade. Na nossa sociedade, quem pega o que é do outro é tido como ladrão, é imoral, é desonesto, vai contra a lei de Deus. Então, não tem saída. O único caminho é você trabalhar, estudar, fazer o seu para que uma hora as coisas venham a girar, para que as coisas comecem a acontecer. Senão, não adianta, nada vai cair do céu, ok? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem esse livro aqui. Invistam na sua carreira. Compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Tamo junto, Vaz.